Olá, meus queridos da Vibe Mundial, estou aqui, Margarete Signorelli, no SOS Relacionamentos, mais uma vez, para dar muita orientação para você, muita coisa para que você tenha um melhor relacionamento, está melhor na área da sexualidade e também falo muito sobre o EFT, que é essa técnica maravilhosa que eu trabalho, que vocês já sabem, porque, olha, todo mundo que está aqui já me segue há algum tempo, e conhece o EFT, que é a técnica de acupuntura sem agulhas. Se não conhece, vai lá e me siga no Instagram, que é @margarete.signorelli. Então, @margarete, com TH mudo, .signorelli. SIGNORELLI. E ali você vai ver tudo sobre o meu trabalho, você vai ver que eu falo sobre sexualidade, sobre relacionamento muito. E sobre o EFT, que é essa técnica que eu amo, que eu sou apaixonada, que já formei mais de 850 terapeutas e que é uma técnica que tem mais de 20 milhões de pessoas no mundo todo praticando, com comprovações científicas, e é uma técnica que todo mundo deve saber fazer para que a sua vida se transforme. Mas hoje eu vim aqui para falar sobre a crise no relacionamento. Nossa, Margarete, estou passando uma crise, já passei, ou comecei um relacionamento e eu estou vendo que a crise vai acontecer. Normalmente, o que as pesquisas dizem é que a primeira crise vai chegar com 7 anos de relacionamento. Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas isso é baseado na maioria dos relacionamentos. Isso não quer dizer que seja o seu, mas também não quer dizer que não seja. É algo que acontece normalmente nos relacionamentos perto dos 7 anos, 6, 7 anos. E o que pode ter gerado essa crise, né? Pequenas coisas que você abriu mão, não queria ter aberto mão e depois lhe custaram muito. Porque depois você fica pensando no que você abriu mão, não queria, olha para o passado, se ressente do outro. Nem sempre a gente acaba trabalhando o ressentimento pela gente mesmo. E muita gente se ressente por si mesmo. Por que eu abri mão? Por que eu fiz isso? Não deveria ter deixado, não deveria ter permitido. E culpa, ou tem outros que falam, não, porque você não me perguntou. Ninguém permite nada acontece que você não permita, principalmente se entrou na sua individualidade. Então, você pode ter aberto mão, por exemplo, de uma graduação, né, de uma pós-graduação que você queria fazer, mas aí ele também queria. Então, você abriu mão para que ele fizesse, para que não as crianças ou a casa ou alguma coisa, ou, às vezes o trabalho que vocês têm juntos, não ficasse abandonado. Então, você abriu mão. Mas tudo isso tem um preço, né? Mudar de cidade, por exemplo, você mudou de cidade, então a gente precisa mudar de cidade, mas aí você teve que abrir mão do seu trabalho. E aí você não se perdoa ou não o perdoa. Então, essa crise pode ter acontecido por isso, pode ter sido gerada por isso. Pode ter sido gerada também por sapos e mais sapos engolidos, não trabalhados, não conversados, permitidos, às vezes impensados. Então, também, e voltar para trás e pensar, poxa, foi um monte de sapo que eu engoli, não queria engolir, mas também ninguém faz a gente engolir sapo que a gente não queira, né? A gente tem que, se engolir o sapo, isso eu deixo bem claro. Às vezes a gente engole o sapo e fala, olha aqui, engoli um sapo muito bem engolido, mas foi muito bem pensado. E tudo bem, isso alguém vai me compensar lá na frente. E aí, vale a pena. Mas de quem que é a culpa? Vamos pensar assim, culpa. Não tem culpa. Eu não gosto dessa palavra culpa. Por quê? Porque culpa te leva à vitimização. Ai, meu Deus, ele fez isso comigo. Ou, ai, ela fez isso comigo. E aí, na vitimização, é a mesma coisa que ter o leite derramado e você só chora aquele leite derramado e não consegue mudar nada. Agora, responsabilidade é diferente. Quando você tem responsabilidade por algo, você diz, opa, caiu o leite aqui, derramei o leite. Tem alguém que possa me arrumar um pano? Ou onde é que eu pego um pano porque eu preciso limpar? Essa é a diferença entre a culpa
E a responsabilidade. A pessoa que se sente culpada fica se sentindo vítima. E quando você é vítima da sua vida, você fica aquela pessoa chata, reclamona, que não toma atitudes e que só fica falando de quem fez você ficar nessa situação. A responsabilidade te dá poder. Poder de mudança, poder de fazer ações para que aquilo não se repita ou para mudar aquela situação. Então, vamos lá? Vamos começar a pensar que não é culpa nenhum, nem de um e nem de outro, mas responsabilidade dos dois. Ah, mas ele isso, ah, mas ele aquilo. Meu amor, deixa eu te explicar uma coisa. Relacionamento é feito a dois. Então, você também tem que pensar que se você abrir mão de algo, foi tua responsabilidade também. É 50-50, tá? E ele também. Se ele falar, não, mas ela isso, ela aquilo. Bonitão, vocês são dois. Relacionamento é feito a dois. Então, você tem que assumir a sua responsabilidade de ter permitido e não ficar reclamando. Mas, se vocês quiserem mudanças, estou aqui eu para ajudar. Eu adoro mudanças porque a gente não consegue fazer nada se a gente continua reclamando, não toma atitude nenhuma e quer que as coisas mudem. Absolutamente não. Se a gente quer mudanças, quem que tem que fazer as mudanças? Nós mesmos. E é muito bom fazer mudanças, porque eu vou ensinar vocês, às vezes, a fazer mudanças pequenininhas que vão refletir nas grandes, tá? Mas antes de querer fazer essas mudanças, tem 3 pontos muito importantes. Em primeiro lugar, perceber que existe uma crise. Então, aqui é se vocês não quiserem uma ajuda de um profissional que vai ser o mediador para vocês, tá? Então, a gente não quer procurar ajuda, a gente não tem dinheiro para ajuda, já chega a crise que a gente está passando. Tudo bem, vocês não querem, mas querem mudanças? Então, tá bom. Então, eu estou aqui para ensinar vocês. Então, em primeiro lugar, vocês têm que assumir que existe uma crise. Realmente está uma crise no nosso relacionamento. Perfeito, bárbaro. A gente só pode mudar aquilo que a gente assume que não está bom. Se você falar, não, esquece da crise, então desculpe, deixa lá para frente, porque vai virar uma bola de neve e vai piorar. Esse é um diagnóstico muito sério. Vai piorar. Então, eu vou partir do princípio que vocês dois pensaram em, quer saber? Tem uma crise sim e a gente quer mudar. Perfeito. 1. Querer resolver a crise é o número 2. Então, existe uma crise, que é 1, e nós queremos resolver a crise. E o que a gente tem que fazer? Então, esse é o 2. Então, em primeiro lugar, uma vez que vocês assumiram que existe uma crise e que vocês querem mudanças, o que vocês têm que pensar a partir de agora? Que vocês dois são 2 pessoas, mas existe uma terceira pessoa. Como assim? Nossos filhos? Nós nem temos filho ainda? Não. É o seu relacionamento. Então, tudo que vocês discutirem a partir daqui, tudo que vocês resolverem vai ser, quem vai ganhar é o relacionamento. Não é você e não é ela. Quem vai ganhar é o relacionamento. Mas por que isso, Margarete? Que coisa mais estranha. Nossa, acredite em mim, não tem nada de estranho. Porque quando 2 pessoas falam, eu falo, olha, meu ponto de vista é esse. Ele fala, o ponto de vista dele é aquele. São 2 pontos de vista diferentes. Aí eu me pergunto, mas isso é bom para mim, mas é bom para o meu relacionamento? Aí eu penso, acho que não. Então, eu tenho que mudar, porque tem que ser bom para o meu relacionamento. Não sou eu uma pessoa individualizada que, eu vou cortar o cabelo, o que é melhor para mim? Não. É algo que vocês dois vão decidir juntos e que é melhor para a terceira pessoa, que é o relacionamento. Legal? Então, façam um triângulo. Você de um lado, ele do outro, e em cima, vocês vão pensar que existe o relacionamento. Então, tudo que vocês decidirem é bom para mim? Talvez não. Mas é bom para o meu relacionamento? Talvez não 100%, né? Mas é bom para o meu relacionamento? Nossa, é muito bom para o meu relacionamento. Então, vai ser bom para você e para vocês. Então, as mudanças ficam mais leves. Não fica aquela coisa pesada. Eu estou perdendo. Não tem perda aqui. Tem sim você pensar que o seu relacionamento vai ganhar. Porque, afinal, vocês estão querendo sair da crise. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, né, então, vocês já decidiram que quem vai ganhar é o relacionamento. Tá.
Número 2, fazer uma lista de pequenas, grandes e enormes coisas que lhe incomodam, tá? Nossa, que coisa chata. Não tem nada de chato, é maravilhoso, é gostoso. Porque vocês não querem procurar uma pessoa que intermedie em vocês dois. Então, então eu vou sentar e vou fazer uma lista. Sim, você vai colocar de pequenas coisas, de grandes coisas, de enormes coisas. Então, o que seriam as pequenas coisas? Me irrita essa toalha molhada em cima da cama todos os dias. Isso é pequenas coisas. Que isso seria uma queixa dela. Quer dizer, eu estou colocando aqui que eu imagino que seja dela, mas também pode ser dele, tá? Então, outra coisa. Normalmente a queixa dos homens seria: nossa, não tem espaço nessa casa para eu colocar as minhas coisas. Você ocupou todas as gavetas, a mesa também está ocupada, não tem espaço para mim. Então, esses dois exemplos que eu dei são coisas pequenas. Então, vai entrar na sua lista, mas tem que entrar mesmo, tá? Eu estou falando que eu não quero mais a toalha, que eu gostaria que a toalha não ficasse mais molhada em cima da cama. E ele dizendo: você tem que criar um espaço aqui para mim. Então, eu gostaria que fosse criado um espaço para mim. Então, isso entra na lista das pequenas coisas. Aí depois eu vou dar um exemplo de grandes coisas. Por exemplo, ele estar bebendo demais e perder a cabeça. Isso é grande, isso é enorme, tá? E dela, que seria uma queixa dele para ela, que ela só quer transar a cada 2 meses. Então, isso são enormes, queixas enormes. E as grandes ficam no meio, que são queixas que seriam médias, né? Eu chamo de grandes e a outra de enorme. Então, vamos dizer que seriam 3 colunas com pequeno, médio e grande, tá? Fez. Legal. Agora, vocês vão começar pela pequena. Nossa, Margarete, achei que eu ia começar pela grande. Não, vocês vão começar pelas pequenas. Ele fala: olha, para mim, eu preciso de um espaço nessa casa. E ela fala: tá, e o meu problema é a sua toalha em cima da cama, ou até o jeito que você aperta a pasta de dente. Tudo bem. Vocês vão perceber que se essas pequenas coisas mudarem, que realmente são pequenas, são detalhes, se você pode dizer: mas isso é bobeira diante de uma crise de um relacionamento. Não são bobeiras, porque o que destrói um relacionamento não são as grandes coisas, porque às vezes as grandes coisas têm que ser sentadas e resolvidas. O que destrói é o desgaste das pequenas coisas. Aquela toalha todo dia molhada em cima da cama que eu já pedi 400 vezes. Ele falando todo dia que ele precisa de um espaço na casa e ele não tem. E essas coisas vão desgastando, vão perdendo a vontade de transar, vão acabando o seu bom humor sem ter motivo. De repente, não é sem ter motivo, é tendo motivo. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, tem que ser conversado. Então, comece pelas pequenas. E quando vocês forem começar trabalhando as pequenas, sabe o que vai acontecer? O relacionamento vai ficar mais leve. Vai ficar mais gostoso. Nossa, eu cheguei em casa, a toalha, ele já tomou banho, pendurou a toalha. Nossa, que legal. E aí ela te dá 4 gavetas vazias. Ou uma mesa linda, maravilhosa para você colocar seu computador e todos os seus papéis que você precisa estar do lado do computador. Você vai falar: uau, o que está acontecendo nessa casa? Então, vai ficar mais leve. Aquela coisa que estava pesada, carregada, que você falava: acho que é melhor procurar um advogado do que sair da crise. Você já vai começar a perceber que tem solução. Então, voltando, existe uma crise. Nós 2 vamos começar a trabalhar, fazer uma lista das pequenas, grandes e enormes coisas que te incomodam, começar pelas pequenas e ir trabalhando uma a uma. Marcar um horário para conversar e resolver isso. Mas é um horário tipo reunião mesmo, hein? É marcar um horário e isso é imprescindível. Porque é como se fosse resolver como que vai pagar a conta. Vamos resolver aqui agora. Esse é como nós vamos resolver a nossa crise. Por isso que eu digo, tem que entender que existe uma crise. Então, os momentos de conversa são em dias diferentes para cada coisa que tiverem que conversar, sem atropelo, sem, eu tenho que conversar, mas eu estou correndo, agora não dá. Não, é uma reunião muito séria.
Afinal, é o meu casamento, é o meu relacionamento. Se o seu relacionamento não faz sentido para você, é melhor nem começar. Mas se faz, vocês vão começar a perceber mesmo, acredite em mim, que começar pelas pequenas coisas vai começar a compensar. E as grandes, vai perder aquele peso, aquela sensação de amargura que você tem, vai começar a ficar mais gostoso conversar, vai ficar mais gostoso voltar para casa. E nisso, as conversas são para tomar decisões e cumprir os acordos. O que foi acordado tem que ser cumprido. Tipo, você não vai mais deixar aquela toalha molhada em cima da cama. Não, não vou. E ela, por exemplo, você vai arranjar um lugar para eu colocar minhas coisas, seja uma mesa, sejam gavetas. Até quando? E isso tem que ser cumprido. É palavra, tá? Agora, vamos lá. Como evitar essas crises? Então, vamos pensar como é que eu posso não chegar nessa crise? Para que, quando alguém falar assim, nossa, e aí a sua crise do relacionamento? Você vai falar, crise? Mas que crise? Por quê? Porque você aprendeu a evitá-las. Com pequenas coisas, é como eu estou falando. Pega aquela primeira coluna e mostra o que é importante para você. Mostrando o que é importante para você e não passando por cima disso, você vai perceber toda a diferença no seu relacionamento. Então, eu vou dar algumas dicas aqui, algumas orientações para como evitar essas crises. Em primeiro lugar, se abrir, quando você não abrir mão de algo que é importante para você, mas se abrir mão, você não faça sem pensar, porque senão você vai ter consequências no futuro. Tipo, fazer um acordo, né? Tipo assim, faz o seguinte, pega toda a sua poupança que você teve a vida toda e aí a gente vai fazer para a compra da casa. Não, peraí, como é que é a minha poupança que eu poupei a minha vida inteira, faz 20 anos que eu tenho tudo. Tudo bem, vai. E você, sem pensar, vai ganhar, né? Vai comprar uma casa. Tudo bem. Não tem tudo bem. Peraí, é a minha poupança, que eu fiquei 20 anos poupando, como é que ela vai voltar para mim? Porque é a minha segurança, é o jeito que eu me sinto bem. Ela vai voltar para você de uma forma que tudo que a gente salvar, uma parte do que a gente salvar vai para a sua poupança. Daqui a 5 anos, você vai ter a mesma quantia que você tinha antigamente, só para a gente não ficar em banco e ficar devendo. Legal. Isso é um acordo. Isso é um acordo com o futuro que você sabe que você não está abrindo mão de algo sem pensar. Então, em primeiro lugar, faça um acordo e não abra mão de absolutamente nada que você vá se arrepender no futuro. Porque, acredite, no futuro tem as consequências. Outra coisa, comunique suas tristezas, suas frustrações, fale. Porque cada vez que você engole as suas tristezas, as suas frustrações, as suas, eu não gosto disso, você fez aquilo. Cada vez que você faz isso, mas eu vou ficar uma reclamona, ou ele, eu vou ficar falando para ela tudo. Acredite, isso não é reclamação. É você colocar aquilo que não é legal. Olha, eu não acho legal quando eu estou no telefone, numa reunião, você chegar me pedindo alguma coisa, eu ficar gesticulando na minha frente, porque afinal eu estou numa reunião importante, eu desconcentro. Isso é um detalhe. Mas você falou. Se você não falar, isso vai ter consequências, porque você vai engolir e ela vai fazer de novo, e de novo, e de novo, e você vai ficar muito bravo. Chega um dia que você estoura por uma coisa que não tem nada a ver, e aí ela chora e fala que você é incompreensível. Entendeu? O quanto é importante os dois colocarem com educação e com respeito. Olha, por favor, não faça mais isso, porque eu me desconcentro. Eu estou dando esse exemplo, né? De falar ou ligar a televisão quando você está numa reunião, para que não desconcentre. Então, é um detalhe que tem que ser falado. As tristezas têm que ser colocadas, e daqui a pouquinho eu vou dar uma dica de como trabalhar as tristezas. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes a gente deixa de trabalhar as pequenas coisas por omissão, por preguiça, por medo. Não faça isso. É um relacionamento, seu relacionamento que vai ganhar. Eu tô com uma preguiça de falar agora. Tá legal, mas isso é bom para o seu relacionamento? Pode ser bom para você, porque você vai ficar quieto, não vai fazer nada. E é bom para o seu relacionamento? Não é bom para o meu relacionamento, porque preguiça, né, de falar e depois eu engulo e depois vai estourar lá na frente. Então, fale. Não tenha preguiça, não tenha medo, não omita aquilo que é importante para você.
Mais uma vez eu vou dizer, o que destrói um relacionamento não são as grandes coisas. Grandes coisas, às vezes, precisam ser resolvidas naquele momento, e as pequeninas coisas é que vão desgastando o relacionamento. Entendam que situações difíceis sempre vão acontecer, mas enfrente-as, fale, converse, resolva, acordos vocês cumpram. Melhor a gente fazer um acordo, cumprir, do que fingir que não está acontecendo nada e depois vai estourar lá na frente. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você comprou uma empresa ou abriu uma empresa e daí você fala, poxa, agora eu posso relaxar, descansar, não preciso mais fazer nada, tá tudo bem. Quem é que abre uma empresa, um negócio e descansa? Ninguém. Então pense que um relacionamento, você está investindo na sua vida amorosa, na sua vida em estar compartilhando com alguém e até fazendo uma família. E então, se você abandona, fala, agora eu botei a aliança no dedo e tá tudo bem, não preciso fazer mais nada, não preciso conversar, posso passar por cima dos problemas, tudo me dá tanta preguiça. E aí o que vai acontecer com a sua empresa? Ela vai falir. E isso não é legal. Você não quer isso. Então pense, acabei de colocar essa aliança no dedo, ou que seja, resolverem morar juntos, e agora é uma responsabilidade, por isso que eu estou criando. Um relacionamento é uma empresa que você cria. Nossa, mas que coisa mais gelada? Eu não diria gelada, eu diria de responsabilidade. Então pense que você tem que cuidar da sua empresa para que ela prospere e sim prospere e não ela vá à falência. Eu vou ensinar aqui duas dicas do Gay Hendricks. Gay Hendricks é um psicólogo, doutor em psicologia e relacionamentos americano, e ele é um fofo, adoro ele e a esposa. E ele tem o 20 Seconds Secret, né, que é o segredo dos 20 segundos. E o que é esse segredo? Quando você tem um problema que você, não sei como eu vou falar, você, durante 20 segundos, você vai conseguir fazer. Como assim? Você vai pensar claramente qual é o problema. Por exemplo, eu estou triste. Eu estou triste porque você não tem achado tempo para ficar comigo e eu estou me sentindo muito sozinha. Ao invés de reclamar e falar assim, você nunca tem tempo para mim, você nunca faz nada que eu quero. Porque o que acontece? Eu estou dando essa dica para as mulheres. O cérebro dos homens, ele funciona de uma certa forma. Se você falar reclamando, o cérebro dele vai ficar ali. Agora, se você fala de uma forma positiva, tipo, eu gosto tanto quando você ocupa tempo para mim, eu gosto tanto quando você tem tempo para nós dois. Agora, se você está triste, você tem que dizer como você se sente para ele conseguir ser empático. Porque se você reclamar, ele vai ouvir por um ouvido e soltar pelo outro. Então, não reclame. E esse é o segredo dos 20 segundos. Como é isso? É uma técnica mesmo. Você inspira. Olha, eu vou inspirar, eu vou fazer a técnica inteirinha aqui para vocês. Mas você inspira. Primeiro você sabe o que você quer, né? Eu estou triste porque ele não está achando tempo para mim. Então, primeiro você sabe o que você quer. Você vai inspirar e quando você estiver soltando a sua respiração, você estiver expirando, você tem que dizer claramente no tempo da expiração o que está acontecendo com você. Vamos lá? Então, eu vou inspirar e vou falar em 20 segundos. Olha, eu ando muito triste, gostaria muito que você trouxesse algum tempo para nós dois, porque eu estou me sentindo muito sozinha sem você. Pronto. Menos de 20 segundos. Então, eu inspirei, eu sabia o que eu queria e eu, na minha expiração, falei claramente como eu estava me sentindo. E aí, não tem como ele não se sentir empático. E é aí. Esse é o segredo dos 20 segundos do Gay Hendricks. Tá aqui para vocês o Crise no Relacionamento, como sair dela e como não entrar. Porque, como eu disse, quando alguém perguntar para você crise, você vai falar que crise. Bom, me sigam no @margarete.signorelli e eu te
vejo na próxima vez. Um beijo grande a todos.